Aposentadoria em apenas 6 anos. Olha, parece uma promessa ousada demais, quase inacreditável, né? Mas é exatamente o plano que a gente vai analisar hoje. E o mais interessante, com base em números concretos. Vamos mergulhar nessa ideia. A grande questão aqui não é exatamente sobre parar de trabalhar para sempre aos 30 e poucos anos. A conversa é sobre alcançar a tal da liberdade financeira. Mas o que é que isso significa na prática? Liberdade financeira, gente, é aquele ponto de virada, sabe? É um momento mágico em que o rendimento dos seus próprios investimentos já consegue pagar todas as suas contas. O aluguel, o supermercado, as viagens. É quando o dinheiro finalmente começa a trabalhar para você e não o contrário. E por que alguém buscaria um caminho alternativo como esse? Bom, a fonte desta análise toda aponta para um problema bem sério. Para as gerações mais novas, o sistema de pensões do governo é visto como algo meio frágil, uma estrutura insustentável, quase uma pirâmide que pode não estar de pé quando chegar a vez delas. Ok, então, se o plano tradicional talvez não seja tão garantido, como é que se constrói um futuro financeiro alternativo? A ideia central aqui é bem legal: criar o que a fonte chama de máquina de dinheiro. É uma analogia muito boa para o processo de investimento. E o processo todo se resume a 3 passos bem simples. Pensa assim. Primeiro, você compra as peças, que nada mais é do que investir um valor fixo com disciplina. Depois, você monta a máquina, que é basicamente deixar a mágica dos juros compostos fazer o trabalho pesado. E por último, colhe os frutos, ou seja, vive da renda que essa máquina agora gera sozinha. Bom, vamos sair da teoria e ir direto para a prática. Como é que essa máquina é construída em 6 anos? Este é o plano concreto, com números e tudo. Olha só os parâmetros desse plano. Ele começa do zero absoluto, capital inicial de R$ 0. A proposta é um investimento mensal de R$ 500 e a análise assume uma taxa de juro média de 13% ao ano. Pode parecer alto, mas a fonte considera isso algo plausível para uma carteira bem diversificada. E aqui a gente começa a ver o poder da consistência em ação. Depois de só um ano, o total já é de pouco mais de R$ 6.300. No terceiro ano, o valor já salta para mais de 21 mil. E no final dos 6 anos, a máquina montada já vale mais de R$ 52 mil. Agora, preste atenção nisso aqui, porque é muito revelador. De onde vem esse crescimento todo no comecinho? No primeiro ano, a gente vê que a maior parte do valor, os R$ 6.000, vem das contribuições mensais, do dinheiro que sai do bolso. Os juros, que é a máquina começando a girar, contribuem com só R$ 349. Ou seja, no início, o esforço é quase todo seu. E é aqui que o jogo vira completamente. Este é um momento decisivo. Lá pelo mês 69, acontece uma coisa simplesmente incrível. O valor gerado só pelos juros ultrapassa o valor da contribuição mensal. É isso mesmo, a máquina começa a trabalhar mais do que a própria pessoa. Este é o motor inicial, o combustível, os R$ 500 investidos todos santo mês. É o esforço consciente, a disciplina de ir lá e comprar as peças da sua máquina financeira. E este é o resultado. A máquina, agora já montada, gerando mais de R$ 500 por mês por conta própria. O ponto crucial é que, a partir daqui, o crescimento não é mais linear. Ele acelera de forma exponencial. Beleza, a máquina está montada, está funcionando e já se paga. E agora? O que acontece depois? Vamos avançar bastante no tempo para ver como essa história se desenrola a longo prazo, quando se deixa o tempo fazer a sua mágica. A estratégia tem 2 fases bem distintas. Primeiro, um esforço inicial, concentrado, de 6 anos de investimento ativo. E depois vem a parte mais impressionante, um longo período de 34 anos em que não se coloca mais nenhum dinheiro novo. A máquina trabalha sozinha, só reinvestindo os próprios ganhos. E o resultado depois desses 40 anos no total é de cair o queixo. Aquela carteira, que começou com R$ 500 por mês durante apenas 6 anos, cresce para mais de R$ 3.300.000. Mas calma lá, R$ 3.300.000 daqui a 40 anos não é a mesma coisa que ter esse dinheiro no bolso hoje, certo? Agora é preciso fazer um ajuste crucial, o choque de realidade da inflação. Se a gente considerar uma inflação média histórica, aquele valor futuro de mais de 3 milhões teria um poder de compra equivalente a cerca de R$ 470 mil nos dias de hoje. Continua sendo um valor bem substancial, claro, mas é um número muito mais pé no chão. E o que essa grana toda pode gerar por mês?
Bom, com uma taxa de retirada bem segura, de 0,5% a 0,7% ao mês, seria possível ter uma renda entre R$ 2.350 a R$ 3.290 em valores de hoje. E o mais importante, isso sem gastar o valor principal, que pode até ser deixado como herança. E isso tudo nos leva ao verdadeiro propósito por trás desse plano, que vai muito além de só acumular números numa planilha. O ponto crucial aqui não é ficar milionário para comprar um monte de coisas de luxo. A ideia é construir uma base sólida para ter um futuro com dignidade, com tranquilidade, sabe? Para evitar as dificuldades financeiras que, infelizmente, tantos aposentados enfrentam hoje em dia. E como a fonte desta análise nos lembra, existe um certo senso de urgência nisso tudo. O melhor dia para ter começado a construir essa máquina já passou, foi ontem. Mas, já que não dá para voltar no tempo, o segundo melhor dia é hoje. A reflexão que fica é a seguinte: se um esforço concentrado por 6 anos pode de facto transformar as próximas 4 décadas, a verdadeira pergunta é: quando começar a própria jornada?